Pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Tudo bem com vocês? Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Caroline Godoy Stabile, engenheira, dona do Hostel Sumé, e está falando sobre as cartas de Cristo, respondendo perguntas. Esse é o nosso quarto programa, né, Carol? Falando sobre esse assunto, porque tem muitas perguntas. Nós recebemos muitas perguntas e eu acho necessário que a Carol esclareça, porque é muito interessante esse tema. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Cris. Bem-vinda novamente, gratidão Obrigada pela presença. Honra enorme estar aqui contigo. Bom, Carol, além de você responder as perguntas, eu queria que você desse uma pequena sinopse. Você deveria, você que está ouvindo, assistir os outros programas, as Cartas de Cristo, para você entender sobre o que estamos falando. Explica rapidamente o que são as Cartas de Cristo. Sim. Cartas de Cristo é uma psicografia, né, uma mensagem que veio de outro plano, através de um canal. Esse canal é uma mulher inglesa, né, que ela começou a escrever aos 80 anos, hoje já centenária, e no ano de 2000, né? Então ela trouxe várias informações do próprio Cristo. Essa comprovação você vai ter ao ler esse material e entender que é a mais pura verdade, né, da condição humana, né? E o detalhe é que esse canal, essa pessoa que psicografou as cartas, ela não se identifica, né? Só sabe-se que ela é uma senhora que vive exclusa na África, né? Em um vilarejo na África, então não se sabe mais nada a seu respeito. E esse material está todo disponível na internet, né? A editora Almenara. Inclusive tem um site, cartasdecristobrasil.com.br, onde você baixa gratuitamente o material. Inclusive, Cris, tem até audiolivro no YouTube, né? Para você escutar aí no seu dia a dia e ir escutando aos pouquinhos, entrando na sua consciência, com o intuito de transformação mesmo. Bacana. Bom, Carol, eu não quero perder tempo mais, né? Porque, pessoal, tem muitas perguntas que foram enviadas e inclusive está nos programas anteriores. Eu aconselho vocês que assistam desde o começo as Cartas de Cristo. São 4 programas por enquanto. Bem, Carol, continuando as perguntas dos internautas, né? O que te faz acreditar que essas psicografias são reais? Essa pergunta é minha. Sim. Bom, é assim... O que faz acreditar que são reais, na verdade, é o material, né? O conteúdo, né? Que elas vêm tratando. Você vai constatando conforme você vai colocando em prática, né? Você vai vendo que a mudança do pensamento tem forte influência nos acontecimentos da sua vida, né? E você vai constatando que é real, que essa mudança interna muda também o mundo material. E também a conexão com a consciência divina amorosa, com Deus, né? Ela se faz necessária no nosso dia a dia, né? E pensar em um Deus como sendo uma mente e não um ser individual, você começa a entender que tem mais lógica, né? É claro que eu não vou dizer para você, Cris, eu tenho certeza absoluta, Cartas de Cristo é a verdade, vou seguir à risca somente isso. Não, a verdade, ela vem fracionada, né, para nossa dimensão, né? Não existe 100% verdadeiro ou não, até uma psicografia, porque para chegar nesse mundo material, precisou passar por um canal, né? Um médium, né? E aí sofre alguma interferência também do que essa pessoa tem na consciência. Médium, né? Apesar que essa pessoa que psicografou, ela levou 40 anos, ela foi preparada por muitos anos. Ela explica que ela precisou fazer uma limpeza da consciência, desconstrução de todas as crenças, né? E é essa desconstrução que Cartas de Cristo vem propondo para a gente fazer em nós mesmos, nos desconstruindo, né? Todas as amarras que são colocadas em nós, as nossas crenças limitantes. Então é aí que você vai vendo a transformação acontecer na tua vida e a comprovação da verdade, né? Claro, é através de você colocar na tua vida os ensinamentos que vai acontecer o grande milagre, né? Se você quer que algo mude, você precisa mudar, né? Tem um esforço pessoal, né? Bom, agora vamos começar aqui. Quem foi Maria? Porque é uma incógnita, né?
Quem foi Maria? Realmente o nascimento dele foi como foi falado na Bíblia? Tem alguma diferença? Né? Então, é interessante falar sobre Maria também e sobre os santos, né? Então, ele fala que, na verdade, nenhum deles conseguiu alcançar, né, o nível da consciência Krishna, né? Crística. Por quê? Porque eles ainda estavam apegados às religiões e às crenças. Porém, Maria, a personagem Maria, mãe de Cristo, o que ele fala muito é com relação ao amor, né? Que ela tinha esse amor. Ele diz que Maria teve uma forte intuição quando ela estava grávida, que Jesus, o filho que ela carregava, seria um Messias, né? Teria um papel importante aí no mundo. E ela tinha essa forte intuição. Quando Jesus nasceu, ela quis a todo custo colocá-lo para estudar, né, nos templos e tudo mais. Só que Jesus foi recusado logo na infância, por ser demasiadamente teimoso, né? E aí Maria começa a educá-la em casa. Ela não consegue, Jesus se revolta, porque ele, sendo uma criança, ele já tinha a percepção que aquelas crenças eram erradas. Ele não conseguia acreditar em um Deus que punia, que castigava, que era o Deus que eles acreditavam na época, né? Então ele já começa aí nesse ponto, Maria já se decepciona muito com Jesus, ele passa a vida adulta, ele se afasta da família. Chegou um componente da família aqui, Carol. Ah, que lindo. Então, e aí no caso, o que ocorre com Maria é que quando Jesus passa pela experiência do deserto, a primeira pessoa que ele vai ter é com Maria, com a mãe. Ele volta para casa, né? E aí ele conta para Maria o que ele viu no deserto. Maria fica super empolgada, porque ela fala, meu filho realmente é o Messias, ficou no deserto. Só que Jesus fala, espera, eu ainda não acabei de contar. O Deus que eu vi no deserto não é o Deus que vocês acreditam. Não é um Deus que pune nem castiga. E Maria então fica revoltada e não concorda com Jesus, né? Fala, você vai trazer ainda mais desgosto para essa família. E aí Maria não expulsa Jesus de casa, os irmãos querem expulsar Jesus de casa, mas Maria fala, não, ele vai ficar, vamos cuidar dele, porque ele estava em péssimas condições, né, porque ele passou 6 semanas no deserto sem comer, nem nada, então fisicamente ele estava ali, né, para eles, Jesus estava em uma situação deplorável, então Maria fica com Jesus e cuida dele, e aí Jesus, aos pouquinhos, com essa convivência, vai mostrando para Maria que ele mudou, e que ele realmente teve um contato com essa consciência divina amorosa. E aí ela passa a apoiá-lo, né? E com muito amor. Então a gente vê o amor. E Jesus compara o amor de Maria ao amor de Deus. Então ele fala Deus, Pai, Mãe, Vida. Não fala Deus nem só Pai, é Pai, Mãe, né? Vida, né? O amor e a energia que emana, né, essa força se assemelha ao amor de uma mãe, ao carinho de uma mãe, né? Então essa é a sensação aí que vocês têm quando está conectado a esta força. Então Maria teve um papel fundamental, né? Teve um papel fundamental, ela na verdade mostrou o amor que Jesus comparou a todo momento, que é o amor divino, da consciência divina amorosa, né? Então, isso é muito importante. Tem também a questão do nascimento de Jesus, verdade. Né? O nascimento de Jesus, descreve como foi, é conforme a Bíblia, realmente veio aquele anjo Gabriel, né? Porque se você olhar pelo lado ufológico, a gente pode dizer que ele é um híbrido extraterrestre que veio com uma consciência aí maravilhosa para mudar a humanidade. Isso. Mas houve realmente algo divino que ocorreu com ele? Olha, Jesus não fala nada a esse respeito, ele só explica que ele nasceu como uma pessoa normal. Eu acredito que muito se é colocado ali para fazer, né, colocar Jesus como um ser superior, diferente de nós. Eu acho que é proposital para que o ser humano se sinta afastado dessa figura de Jesus. Sim. Quem realmente foi Jesus? Então ele já nasceu perfeito, não teve nenhum impulso, não fez birra quando era criança, não foi um adolescente, não teve nenhum impulso. Então, por que a religião esconde isso? E Jesus explica que esconde para realmente acontecer esse afastamento, onde a gente não se identifica. É verdade, desculpa te cortar, mas é verdade, a gente conhece a história de Jesus na Bíblia até os 7 anos, né?
Depois ele desaparece, volta aos 32. O que aconteceu nesse inteirinho aí? Né? O que aconteceu, né? E essa verdade é distorcida, né? Porque é até os 7 anos, mas não é falado que ele foi rejeitado, né? Não quiseram ensinar Jesus porque ele era demasiadamente teimoso, né? Era um ser genioso ali. É claro, né? Mas, então, por quê? Então, não teve os 3 reis magos, não teve a estrela, não teve nenhum desses fatores. É mais comum. Dessa forma, não se sinta triste você que acredita na figura de Jesus bíblico e mitológico, né? Veja que esta é uma oportunidade para que a gente, seres humanos comuns, possamos nos conectar a esse ser, a essa consciência de crística, né? Por quê? Porque nós somos humanos e ele também foi humano. E ele conseguiu chegar nessa condição mais evoluída. Ou seja, nós também podemos chegar nessa condição. No seu ponto de vista, Carol, Jesus poderia ter sido um homem médium com uma potência gigante e ter alcançado essa consciência? O que ele fala é que ele recebeu alguns dons, né? O dom do debate, né? O dom da palavra, né? O propósito desse dom que ele recebeu era para melhor explicar o reino divino, o reino da mente divina, né? Então, por isso que ele tinha esse dom. O propósito dele era esse. Porém, conforme ele teve todos os enlaces, né, da carne, do ego, né? Ele não conseguiu chegar no seu máximo até a iluminação no deserto. Ele ainda não usava para o bem os seus dons. Jesus conta que os amigos ali no meio onde ele vivia, nos amigos ali dos bares, né, do povo, ele gostava muito de ficar próximo ao povo. Todo mundo gostava dele, mas não respeitava. Ele não era uma figura respeitável, ele gostava de fazer as pessoas rirem e tudo mais, acompanhava o sofrimento do povo, mas ele não era uma pessoa respeitada, porque ele não usava o dom dele porque era, né, porque ele foi destinado, que era explicar os desígnios do outro reino, né, de Deus, né, dessa consciência divina amorosa. Então, depois que ele ficou esse período no deserto, que ele foi iluminado, que ele realmente, esse período foi necessário, 6 semanas, para limpar a consciência dele, né? Mas ele já estava destinado a isso. Agora, essa questão de se Jesus era médium ou não, eu não posso dizer, eu acredito, porque o que eu acredito sobre mediunidade é que todos nós temos. Ninguém é especial a ponto de estar em um nível acima e o outro abaixo. Todos somos iguais e temos missões para trabalhar, né? Missões para cumprir. Sem dúvida, concordo com você. Concordo plenamente, porque eu acho que o normal é ser paranormal. Eu falo isso no meu programa Enigmas, você inclusive ouviu isso. O normal é ser porque todos nós somos. A nossa mente, quem trabalha, ela trabalha em função da mente do Criador, né? Então, quando nós deixamos que a mente do Criador penetre em nossa mente, né? Então, nós estamos agindo através dessa força. Então, nós temos essa conexão constante com o Criador. Ele está em nós e nós podemos exercer a função que é necessária aqui nesse planeta. Carol, no momento da crucificação, ele fala assim: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. No seu ponto de vista, o que seria? O que ele quis dizer com isso? Porque a humanidade realmente não sabe o que faz, né? É ignorante ainda de si mesma. Isso nós não conhecemos. Você vê, ó, quando você compra um liquidificador, eu vi isso em uma palestra, eu adorei. Você compra um liquidificador, você recebe um manual de um instrumento que é apenas para apertar um botão. E vem um manual lá com várias páginas para você ler e entender como funciona aquele liquidificador. Mas nós, seres humanos, que somos infinitamente mais complexos, não temos nenhum manual. O sistema onde a gente vive não ensina como devemos ser, como devemos agir para melhor expressar, né, os nossos dons nesse planeta, né? Como melhor agir inconsciente ou conscientemente. Então não tem. Então por isso que a humanidade está perdida, né? Então aí todo o conhecimento que vem para acrescentar, né, isso, ajudando a humanidade a se conhecer melhor, eu acho que é muito bem-vindo, né? Não só Cartas de Cristo, mas os antigos, aí a gente tem Hermes Trismegisto, tem o Egito, tem os grandes filósofos do passado, né?
Então basta a gente buscar, só que não se fala isso na televisão, né? A gente Carol, como você vê hoje em dia esse monte de religião, e muitas vezes a gente vê aí que os líderes dessas religiões, muitos deles estão totalmente invertidos, né? Levando muitas vezes o público para uma derrocada, tanto material quanto espiritual, né? Como que você vê isso? Isso seria uma inversão? O que seria? Como que você vê? Jesus fala que o verdadeiro líder espiritual, ele vai ser capaz de explicar na congregação o porquê o ego humano e o pensamento atrai tudo de ruim que acontece, né? E assim vai ajudando as pessoas a se conhecer, a se transformar e a mudar o mundo. Hoje a gente vê que as religiões e os líderes religiosos, eles não se importam com isso, né? Simplesmente cria-se regras onde obrigam as pessoas a seguir aquelas regras à risca. Às vezes o líder religioso acredita até naquelas regras, né? E ele também tenta seguir. Às vezes nem ele consegue seguir aquilo que está falando. Na maioria das vezes ele não segue. Ou muitas vezes ele realmente sabe que ele não vai seguir, né, e não se importa, mas ele quer impor isso ao próximo, né, pelo medo, para atrair mais seguidores, para ganhar dinheiro. São eles os motivos. Mas o fato é que, na verdade, não tem essa preocupação em realmente ser útil no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Ainda falta isso, né? É necessário um olhar profundo para dentro, para entender o que falta em nós, né? Onde vamos buscar isso? Vamos buscar isso na mente de Deus, que está em tudo e em nós também. O nosso lado mais evoluído. Então diz que na Gênesis, essa mente, né, maravilhosa, antes era só a mente de Deus, essa mente, ela se divide, né, em milhões. E aí nasce o ser humano. E o ser humano, para se tornar um ser individual, é colocado na matéria. Sim. E aí é ligado o impulso egóico a ele. Para que a gente possa ser seres individuais. Entendi. Só que esse impulso egóico, essa individualidade, dá essa sensação de separação. Nós temos que vencer essa sensação de separação, porque nós estamos unidos, nós somos um fragmento, né, dessa mente divina. E é por causa dessa sensação de separação que as pessoas destroem, que as pessoas... Porque se você pensasse que você acreditasse realmente que a floresta, os rios, os mares, os animais, eles fossem um conosco, nós não destruiríamos. Nós não destruiríamos, nós íamos trabalhar em conjunto, que é o que falta na humanidade, essa unidade, né? Exatamente. A percepção da unidade suprema. E é por isso, por conta dessa desconexão ou dessa falta de conhecimento, que nós estamos nessa destruição galopante. Então, por exemplo, vou dar um citar... próximo, né? Porque assim, se a humanidade não consegue enxergar, né? Eu vejo você como um igual. Se a humanidade não consegue enxergar isso com a própria raça, como ela vai enxergar isso com outras raças? É só você ver o planeta Terra, Carol. Como ainda nós somos deficientes disso. Uma minoria detém todo o dinheiro do mundo. Para quê? É vergonhoso uma minoria que detém o poder do mundo, enquanto milhões de seres humanos morrem de fome. Sim. E por falta d'água. Que poder é esse que a pessoa pensa que tem, que destrói? Ela está totalmente separada da fonte, claro. Ela está ali 100% na individualização, as pessoas se esquecem que elas fazem parte de algo maior, e esse algo maior é a mente de Deus, está ligado a todas as coisas. Então, quando eu tenho respeito e eu vejo o meu próximo como um fragmento da mente de Deus, eu vou ter mais respeito com ele. Sem dúvida. Eu não vou achar que eu sou melhor, porque não existe melhor. Vamos deixar claro, o próximo não é só ser humano, o próximo é animal, é planta, é árvore. Há que se cuidar, ter carinho com as coisas que Deus coloca no caminho da gente. Porque tudo é Ele. Né? Porque é um cenário e tudo é Ele. Tudo é Ele. E todas as pessoas que acreditam em Deus, uma grande gama, destrói. Né? Jesus fala muito sobre os animais, essa questão do sacrifício, que ele era revoltado desde aquela época sobre o sacrifício até hoje, né? Porque existem ainda hoje cultos que fazem sacrifício de animais. Né? Ele fala que não é necessário, porque é que Deus iria querer
que acontecesse o sacrifício de uma criatura que tem tanto direito de usufruir a vida, desfrutar e ser feliz quanto nós. Porque cada criatura viva, o propósito da vida delas é esse. É que elas sejam felizes, plenas, cuidadas no amor, né, de Deus, da consciência divina. E aí eu me pergunto, o que faz uma pessoa pensar que a vida daquele ser vale menos do que a vida dela? Porque tudo que vive tem o direito de viver, quer viver, né? Então, minha sugestão, torne-se você um protetor, um guardião da natureza, né? Tanto não só dos animais, mas das árvores. Né? Hoje a gente vê São Paulo, por exemplo, eu moro em São Paulo e você mora em São Tomé, são duas cidades totalmente distintas, né? Mas aqui em São Paulo a gente está tendo problema por falta de... O solo está impermeabilizado, né? Falta árvores e o povo ainda joga lixo na rua. Quer dizer, quando você joga lixo na rua, obviamente você vai prejudicar um monte de gente, porque isso vai encher, vai ter enchente, né, Carol? Sim. Então a gente precisa tomar consciência nas menores coisas, nas né? pequenas coisas. Quando você realmente aceita essa mente de Deus na sua vida, no seu dia a dia, todas as suas atitudes vão passar por essa mente da consciência divina amorosa. E você vai refletir mais. Então você não vai querer fazer para o seu próximo aquilo que não queiram, que você não quer que faça para você, né? Você está ali atento, deixando essa mente operar através de você. E aí é onde as pessoas, aos pouquinhos, em cada gesto, em cada atitude, elas vão vendo, né, até onde eu posso ir, até onde eu devo ir. O que realmente essa mente universal quer de mim? Ela quer que eu trate melhor o meu próximo, melhor a natureza, melhor os animais, o meu vizinho. A gente não precisa, para tratar bem o próximo, ir lá fazer caridade, participar de eventos. Começa ali na tua casa, com sua família, seu cunhado, sua sogra, né? As maiores dificuldades estão ali, né? E aí você vai no seu vizinho, núcleo familiar, né? No núcleo familiar, né? No caso, onde você trabalha, né? Na sua casa, na sua rua. Então, são os maiores desafios, né? Os maiores desafios é lidar com essas pessoas que estão ali com a gente no cotidiano. Então você vai trabalhando cada vez mais para lidar melhor, respeitando a entidade divina que está dentro dessas pessoas. De cada ser que vive, né? Até porque o respeito, no meu ponto de vista, é o princípio do verdadeiro amor. Se não houvesse... Deveria haver uma única lei, no meu ponto de vista: respeito, sabe? Porque se não houver respeito, não existe amor. Ninguém consegue... amar se não respeitar. Primeiramente vem o respeito, não é, Carol? Exatamente. Só que tem um porém que o Cristo fala, que os impulsos egóicos, né, que é o impulso da individualização, muitas vezes ele fala mais alto e é natural. Os erros que nós cometemos devido a esses impulsos não devem ser nem criticados, porque são naturais. Nós devemos nos melhorar, mas nós não devemos ficar criticando os erros dos outros, porque eles apenas estão agindo conforme os seus impulsos naturais, né? Então esse é o difícil, né? Eu vou me melhorar me trabalhando, mas eu também vou aceitando o erro e as dificuldades do meu irmão. É verdade, mas Jesus, cara, agora eu vou pegar no seu pé aqui, Carol. Jesus... ele chicoteou o pessoal no templo. Sim, e ele também amaldiçoou uma figueira. Pois né? Você está vendo, ele depois da iluminação, né, ele já tinha passado pela experiência do deserto, já estava curando as pessoas e ele teve uma caída no padrão de pensamento. Ele voltou aos velhos padrões, né, negativos, porque ele era impulsivo e rebelde, né? Então ele estava lá, ele se revoltou com os mercadores de animais que iam ser sacrificados e chicoteou. E aí também ele estava muito ali decepcionado por as pessoas não entenderem o que ele falava e amaldiçoou a figueira naquele momento. E o que ele trouxe para a vida dele? Ele trouxe a crucificação, porque ele já estava com uma mente muito poderosa, né? Que o que ele pensava realmente acontecia ali, e ele pensou em coisas negativas, teve atitudes negativas e atraiu para si essa negatividade. Então, nem Jesus está livre desta lei, é uma lei física, né? Não é uma coisa que não é castigo de Deus, mas são só consequências.
Então, assim, por isso que nós devemos nos policiar o tempo todo. Antes de querer ter uma mente poderosa, vamos trabalhar a desconstrução dos nossos padrões negativos. Que nós temos muitas construções a serem derrubadas. Muitas. Foi 40 anos para o canal dele conseguir canalizar as mensagens. Eu achei né? bastante interessante, né? Que o canal não faz questão nenhuma de aparecer. Não. Porque eu vou te falar a verdade, eu conheci um monte de gente aí, um monte de gente assim que diz que cura, etc, mas fazem questão de aparecer. Aí eu acho que é um pouco o ego que está à frente, Sim, né? sempre. Né? O impulso egóico vai sempre Vai estar. tá ali. Vai acompanhar até o final da vida. Não precisa né? muito. Nós temos aí o exemplo de João de Deus. Você acha que ele não tinha o poder para atrair tantas pessoas? Claro que ele tinha. Ele deu uma derrapada e a pior derrapada que ele deu foi com a própria existência dele, né? Sim, Que acabou com o trabalho dele, né? Acabou com o nome dele. E isso, eu não sei se ele vai levar para uma outra existência, mas provavelmente ele se amarrou com muitas consciências aí pelo mal que ele acabou fazendo. Mas né? é isso. Isso são exemplos que nós devemos apenas observar em nós. Porque tudo que acontece, que o nosso próximo faz, não é nossa função criticar, mas simplesmente analisar. Porque nós também podemos cair nessas mesmas tentações. É por isso que a gente tem que estar sempre atento, né, Carol? Bom, pessoal, nós estamos nos nossos... Passa muito rápido falar com a Carol, né? Eu adoro falar isso. Passa muito rápido. Carol, passa seus contatos e deixa sua mensagem final. Tá, então, procurem-me no Sumer Hostel, tá? Eu tenho a página no Facebook. Em São Tomé das Letras nós recebemos pessoas, trabalhamos com turismo, mas gostamos muito desses temas sobre espiritualidade. Em breve, Cris, eu terei um canal próprio. Eu acho que estou bacana. sentindo a necessidade de falar mais sobre esse assunto. Vou ficar muito feliz e vou compartilhar nas minhas redes. Sim, porque eu acredito que falando, quanto mais eu vou me aperfeiçoando, me aprofundando nesse assunto, né? E eu vou falando e multiplicando. Então eu multiplico em mim também, né? Então eu acho que é com o meu próximo que eu vou aprender mais, né? Então, Verdade. Em breve aí eu vou divulgar e vou ter esse canal também. Então, eu acredito necessário. Mas a última pergunta que me veio agora à mente. Então Cristo não queria que fundasse nenhuma religião? Não, ele mesmo não fundou nenhuma religião, Verdade. né? Nunca foi interesse dele. A religião foi fundada por aqueles que não entenderam a mensagem dele, né? Então é bem isso que aconteceu. Mas essa força poderosa, ela trabalha por nós, através de nós e para nós. Teve um propósito as religiões, né? Porque hoje nós falamos de Cristo e hoje nós temos o conhecimento da física. Então melhor podemos entender o que ele estava tentando explicar lá atrás. Então tudo tem um propósito. Sem dúvida, Carol, eu confio nisso. Bom, pessoal, você gostou, né? Eu adorei. Estou aprendendo muito com a Carol, tenho meus questionamentos contra tudo isso, mas eu acho que o importante é o seguinte, sabe? Tudo que vem pra gente, seja nesse vídeo, seja em outros vídeos que vocês assistem, é um momento de reflexão. Então aproveite, porque o universo nos presenteia. E às vezes a gente nega o presente. Fica esse presente aí para vocês, pessoal. Gratidão, Carol. Eu que agradeço. Gratidão a vocês que nos acompanham. Tchau. Um beijo ao pessoal da TV Galáctica. Gratidão ao povo que trabalha com espiritualidade, que tenho muita honra de ter amizade, de estar juntos nesse momento. E fiquem plugados aí, que a Carol vai falar ainda mais. Você vai falar de São Tomé das Letras e dos mistérios que tem por lá. Gratidão, pessoal. Até o próximo Conexão X. Vem com a gente aqui nessa jornada.